Olá, amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Marcelo Fenol, cervejeiro caseiro, e hoje o vídeo é sobre o estilo Ordinary Bitter, né? Como montar uma receita, uma cerveja Ordinary Bitter. O vídeo de hoje foi feito especificamente para a serva Gandanga, né? O link está aqui em cima, mas também disponibilizo ele para todos aqui os alunos ouvintes do canal, ok? Nossa bibliografia foi bastante extensa para montar esse curso, né? Você pode ver aí na tela, e também envio aqui embaixo alguns links complementares de pesquisa na web que foram feitas para a criação deste curso. A agenda tem 3 partes: noções gerais, dica para estilo e espaço de dúvidas, que foi utilizado ali para o pessoal da serva, né? No nosso caso, nós vamos nos atentar aqui aos 2 primeiros. Se você tiver dúvida, use aí a parte de comentários que eu respondo todos. Então, uma mensagem inicial, essa que a gente traz aqui do livro Larousse da cerveja, né? A Standard ou Ordinary Bitter é uma cerveja leve, com frutado suave. Sua cor varia entre o amarelo claro e o cobre, e seus melhores exemplos apresentam aromas de malte caramelado. Então, dessa pequena frase a gente já tira muita informação. No primeiro que a gente vai falar de uma cerveja bastante leve, uma cerveja que puxa ali para o lado das sessions, né? Com frutado suave, ou seja, vai pedir uma levedura que produza frutados, né? Leveduras inglesas geralmente produzem frutados suaves, né? Sua cor varia entre o amarelo claro e o cobre, ou seja, a gente vai ter que escurecer de alguma forma essa cerveja. E os melhores exemplos apresentam malte caramelado. Então, uma sutil aparência ali do malte caramelado vai ser muito importante. A única coisa relevante que não é falada nessa frase é a questão do amargor, é o bitter, né? O amargor dessa cerveja é muito importante, talvez seja uma das coisas que mais domine a sensação do sabor dessa cerveja, é o amargor intenso que ela tem. Então, noções gerais aqui. Vamos pegar aqui do BJCP as características gerais, detalhando já essa frase que nós falamos agora há pouco, para a gente entender melhor aquilo que a gente quer produzir, aquilo que a gente quer fazer, né? Então, vamos lá. É uma cerveja de impressão geral, uma cerveja session. Então, a gente tem, por exemplo, a IPA e temos Session IPA. Então, vai ser uma cerveja enfraquecida, uma cerveja mais fácil de beber, né? Mais leve. Tem baixa densidade, baixo nível de álcool, baixa carbonatação. Então, olha que interessante. Além da baixa densidade, que vai deixar ela bem leve e seca, né? Temos também um baixo nível de álcool consequente disso, ali entre 3,5% e 4% de álcool. E temos aqui uma questão interessante, que é distinta da maioria das cervejas. Normalmente, na maioria dos estilos, quanto mais baixa é o poder alcoólico de uma cerveja, maior é a carbonatação que a gente faz nela, para dar mais aquelas notas frisantes, né? Se você passar, por exemplo, esse pensamento para o lado do vinho, você vai perceber que não existe nenhum vinho de 14% de álcool que tenha gás, enquanto os espumantes, que são bebidas mais leves, ali de 8%, né, de álcool, por exemplo, eles são carbonatados. A mesma coisa acontece na cerveja. Quanto mais baixo é o álcool da cerveja, mais ela pede carbonatação. Quanto mais alcoólica é a cerveja, menos carbonatação exigida para você provar aquela cerveja. Uma Ries, uma Double IPA, uma Barley Wine, elas têm uma menor quantidade de carbonatação que umas cervejas mais leves, uma APA, uma Lager e por aí vai. Mas nessa cerveja, neste estilo, não. Neste estilo, ela tem uma baixa quantidade de álcool e uma baixa carbonatação, que é uma exceção a essa regra geral das cervejas, né? Então, ela tem um sabor maltado, pode estar presente, ok, já falamos disso, né? Vai pedir não só as notas do malte em si, da complexidade de maltes que nós podemos utilizar. E daqui a pouco a gente vai falar do caramelo, tá? O caramelo não está inserido nesse malte, esse aqui é mais o malte base, né? Então, esse sabor maltado pode estar presente, e esse sabor maltado a gente vai conseguir com uma baixa atenuação da levedura, ok? Vamos pegar uma levedura ali na casa dos 70% para pegar esse sabor maltado, não tão atenuativo, mas sem ofuscar o amargor, ou seja, o amargor
tem que estar pronunciado, né? Ela é uma bitter. Bitter significa amarga, né? Então ela tem que estar amarga. Ela tem uma razão BUGU alta para contrabalancear o dulçor do malte, ou seja, ela vai ser mais amarga do que o normal das outras cervejas, né? Principalmente o dulçor dos caramelos. Então a gente vai ver lá na frente que ela, por exemplo, a razão BUGU dela pode ficar até mais alta que de uma IPA. Na parte dos aromas, baixo a moderado aroma de malte, né? Como eu falei, é uma cerveja leve, então não tem muito malte para dar aroma, mas vai ser perceptível pela baixa atenuação que vamos dar. E às vezes perfil de caramelo, proveniente do malte cristal. A complexidade de um malte de pão, né? O malte pale ale dá muito esse aroma, o Marisotter dá muito mais. Aromas de biscoito, bem, por exemplo, de malte caramelo, como por exemplo o biscuit, né? Ou leve tostado de maltes torrados, ou mesmo de um malte escuro que você coloque ali, na verdade que seria uma cevada tostada, né? Ou um malte escuro que você coloque para atingir a cor, uma pequena quantidade ali, né? Bem pouquinho mesmo. Aroma de lúpulo moderado, a nenhum. Ou seja, não vai ser igual uma IPA que tem aquela carga intensa aromática, né? Vai ser de moderado a nenhum, vai ser uma carga bem pequena. Isso remete apenas a uma lupulagem de amargor ou no máximo algo no final de fervura, né? Dry hopping não é normal para esse estilo. E a pegada do lúpulo vai ser uma pegada floral, terrosa, resinoso ou frutado. Mas esse frutado aqui, ele não é cítrico, tá? O BJCP não fala, mas não é um frutado cítrico. É um frutado que ou para aquelas frutas mais amarelas, pegando ali, talvez, uma exceção, manga, tá? Mas mais normalmente pera e maçã, ou uma fruta mais escura, tá? Uma fruta como uma ameixa. Nada de cítrico, então não apresenta diacetil, embora seja permitido um pouco. Então caracterizamos aqui uma parte dela. Em relação à aparência, né, ela vai ser de âmbar claro a cobreado, então já é uma cor ali talvez acima de uma pale ale tradicional, um pouco mais acima. Translúcida, né, bastante clara, bastante limpa, então sem uma carga grande de proteína, sem presença de aveia grande, né, sem presença de trigo grande, embora o trigo seja aceitável em doses pequenas para você manter o colarinho. Mas olha que interessante aqui, ó, colarinho branco a bege claro, esse bege claro vai ser consequência de uma cevada torrada, de malte escuro, né, de baixa a média formação. Por quê? Temos baixa carbonatação, então a gente vai ter aquele colarinho bem fininho. Em relação ao sabor, amargor médio a alto. Olha que interessante, é uma cerveja leve, mas tem um amargor médio a alto. Ou seja, comparativamente com uma Session APA, por exemplo, ela vai ter muito mais amargor do que uma Session APA. Então já foi falado, né? Uma razão BUGU alta. Ésteres frutados médios. Esse ésteres frutados é consequência da levedura. E para a gente ter essa intensidade, então a gente vai precisar subir um pouco a temperatura de fermentação. Não vai dar para a gente fazer ela nas temperaturas mais baixas, onde os ésteres tendem a ficar mais sutis. Pouco sabor de lúpulo. Olha aqui, ó, mais uma informação para não ter lupulagem de final, nem dry hop, né? Se tem bem pouquinho. Então, cuidado com o final de fervura. Perfil terroso, resinoso, frutado e floral, como já falado anteriormente. Sabor, né? Baixo a médio maltado, proveniente do malte base, mas com final seco, tá? Então, a mosturação, ela precisa ser com um perfil de temperatura mais baixo e por longo tempo, para ter uma alta fermentabilidade do mosto. Nada de fazer corpo médio ou perfil de corpo alto, tá? Ela tem que ser bem fermentada. O que vai segurar aqui vai ser a levedura. É a levedura que ela não vai ser tão fermentável e por isso ela vai deixar mais esse perfil maltado. Pão, biscoito leve e tosta, já falamos, né? Baixo a médio sabor de caramelo ou toffee, opcionais.
Então temos aqui a possibilidade de colocar grãos caramelos especiais mais complexos, se esse é o objetivo da nossa cerveja. Equilíbrio para o amargo, ou seja, ela tem essa pegada mais amarga, sem ofuscar o malte, ésteres e lúpulo. Então tudo aqui em equilíbrio com esse amargo um pouco mais pronunciado. De sensação de boca, corpo médio a médio baixo, já falamos, né? Carbonatação baixa a moderada, também já falamos. Ingredientes característicos, então temos lá o malt pale, que já falamos, né? Forma a maior base da cerveja, malt pale. Possibilidade de âmbar cristal, da série ali caramelo, e opcional malte torrado para cor. Pode ser tanto malte torrado, como, por exemplo, malte cevada, como você pode usar maltes menos adstringentes, como o trigo torrado, para alcançar a cor. Eu, particularmente, quando preciso escurecer uma cerveja, eu prefiro até o trigo torrado ao malte de cevada torrado. Adjuntos opcionais, temos açúcar, milho ou trigo. O papel do açúcar aqui é o seguinte: como essa cerveja ela pede um final seco e a levedura ela é de baixa atenuação para deixar aquele sabor maltado, normalmente a gente vai precisar de um pouquinho de açúcar para secar essa cerveja, para a gente conseguir alcançar o ABV dela. Se a gente não colocar açúcar, a gente vai ficar com um ABV muito baixo e ela vai ficar um pouquinho mais de corpo e pode acabar tirando o drinkability dela. Então um pouquinho de açúcar pode ser necessário em quase todas as receitas, tá? Pode, não é obrigatório. Milho entra com a mesma razão, né? Um ingrediente bastante fermentável. Ou trigo para quem quer fazer uma sustentação melhor aí do colarinho, né? Pode ajudar ali um pouco no colarinho. Lúpulo para finalização, de preferência os ingleses, são as características dos estilos, sendo opcional para você, se você não tiver, talvez algum lúpulo floral alemão ali, você pode conseguir alguma coisa que vai também, aquela série Hallertau, que vai combinar bem com o estilo. Levedura inglesa, né, para o estilo. Temos dados técnicos, vemos aqui que a densidade é bem baixa, né, 30 a 39, uma FG bastante sequinha, não exageradamente seca, né, mas bem sequinha, 1007 a 1011. IBU, amargor 25 a 35, né? Um pouquinho mais amargo do que, por exemplo, uma Lager tcheca, né? Mais amarga. Uma cor de 8 a 14, já falado, um ABV bem baixinho, 3,2 a 3,8. Estou arredondando aqui na cabeça para a gente falar, próximo dos 4. Beleza, passadas essas dicas iniciais, vamos pensar agora nas dicas do estilo. Onde é que está inserida, né, o estilo ordinário bitter? Então, o ordinário bitter, ele se assemelha com muitos estilos, né? Ele se assemelha muito com a Pale Ale, principalmente a Pale Ale inglesa. Se parece muito com ele, mas é um pouco mais amargo, né? Parece com a Brown Ale, quando ele está ali no limite, né, da cor dele. Parece com a Brown Ale mais leve também. Parece com Scotch Ale, com Mild Ale, British Golden Ale, Special Bitter, que é a forma mais forte da Ordinary Bitter, né? Seria essa aqui fortificada. O Best Bitter, né? Então ele está ali nessa linha inglesa, escocesa, com essa pegada muito parecida. Então vai ser um ou outro detalhe que vai diferenciar esse estilo. Então, o que não é uma Ordinary Bitter, para a gente não se confundir com outro estilo? Então, de cara, ela não é uma Lager, né? Como uma Vienna Lager, que é um pouco mais amarga. Então, é uma cerveja que precisa de um frutado intenso. E esse frutado advém de uma fermentação ale, ok? Ela não é muito alcoólica, né? Como uma Best Bitter ou uma SB. Ela é uma cerveja mais fraca, como uma Best Bitter mais fraca, mais session. Então ela não é tão alcoólica como essas cervejas. Ela não é tão maltada como uma Best Bitter, né? Então, como estou te falando, ela é menos corpo, mais leve do que uma Best Bitter. Ela não é uma clara como uma Pale Bitter alemã, que é bastante amarga, né? Todas as séries ali da 5A, 5C, ou como uma Golden Ale, uma Summer Ale. Ela é mais escura, vai ter uma cor mais caramelo, mais acobreada. Mas ela também não é tão escura quanto uma Brown Ale, tá? Não pode chegar ali uma cerveja praticamente marrom, né? Não é uma Brown. E ela também não é seca como uma APA, né? Ela tem um dulçor, né? Proveniente tanto do malte caramelo quanto da fermentação inglesa, que dá mais corpo que uma APA tradicional.
Ela não é aromática, nem tão lupulada como uma APA ou uma IPA, de forma alguma, sem pegada cítrica, sem aquele exagero de final ali que normalmente a gente faz em APAs e IPAs, né? Então não é cítrica como uma APA ou uma IPA. Não é frutada também, nem fenólica, né? Como uma Belgian Ale. Às vezes a Belgian Ale, além dos fenóis, tem um frutado intenso, então não é frutada como uma Belgian Ale. E também não é amarga como uma IPA, né? É um amargor diferente, porque ela é muito mais leve, muito mais equilibrada para essa session que ela é. Então, para quem vai fazer uma cerveja para campeonato, eu vou deixar aqui primeiro algumas dicas iniciais que ajudam aqui no decorrer do curso você fazer um entendimento melhor daquilo que você espera da sua receita, daquilo que você quer fazer. Então, uma cerveja para campeonato, a dica principal é essa daqui, ó: destaque-se dentre os outros. Você tem que fazer uma cerveja diferente da média, para que quando o juiz prove, ele sinta que aquela cerveja está fora ali daquela curva. Você tem que sair fora da mediana para você ter uma cerveja campeã. E para isso, né, como a maioria das cervejas tende a ter uma carga média, né, tende a ser moderada, você precisa fazer uma cerveja mais próxima do limite superior do estilo. Ou seja, para esse estilo, planejar uma receita mais próxima do limite, que seria 1039 de OG, 1011 de FG, 35 de BU, 14 de cor e 3,8 de álcool, né? Para que ela não fique aguada entre as outras, para que ela não fique sendo a mesmice entre as outras. Ela tem que ser uma cerveja que, quando o juiz tomar, ele vai falar assim: opa, isso aqui está mais interessante, né? Está me chamando a atenção. Até porque, como as papilas gustativas lá de todos os juízes ficam mais ou menos sobrecarregadas, ele precisa ter uma coisa mais intensa para sair daquela mesmice. E fazer uma cerveja mais forte é uma das suas opções. Então, segunda dica: use com sabedoria os ingredientes que posso destacar dos demais. Aqui é o seguinte: às vezes o estilo não fala, mas quando você entende as características sensoriais do estilo, você pode usar um pouquinho de um determinado ingrediente para realçar, para potencializar e harmonizar melhor o sabor, né? Para esse estilo, por exemplo, um pouquinho de centeio, por exemplo, de 1 a 5%, ele pode dar uma picância no sabor que vai harmonizar muito com o terroso do lúpulo e do estilo. Então você pode usar esse artifício para melhorar, para realçar, para aumentar a complexidade e arredondar mais a sua cerveja. Por exemplo, outro ingrediente seria um tipo de açúcar não refinado, né? Como você pode precisar do açúcar para elevar o ABV, como eu já falei, de repente você pode usar uma rapadura, um melaço de cana, alguma coisa que vai não só contribuir com cor, mas com um sensorial também. Então você pode estar fazendo esse tipo de artifício para ajudar na complexidade sensorial da tua cerveja. Quarta dica é: saiba harmonizar lúpulos. Embora os lúpulos geralmente sejam de uma mesma região, cada lúpulo ele tem intensidade aromática e sensorial em uma coisa. E às vezes, misturar dois lúpulos, você pode fazer uma combinação não muito harmoniosa. E isso acontece demais com o pessoal que faz IPA, NEIPA, acaba fazendo lupulagens que não são muito harmoniosas. Então, para cá, se o seu desejo é fazer uma pegada terrosa, então veja a composição dos lúpulos e procure lúpulos que sejam desse sensorial, desse terroso, né? Se quer uma pegada um pouco mais frutada, ok, mas tome cuidado para não colocar uma pegada cítrica, uma fruta muito intensa, como um maracujá, uma manga, um limão, né? Nada disso. Tente pegar frutas mais escuras que vão harmonizar com isso daí. Sendo que terroso com frutado já não combina. Então, ou você vai para o lado do terroso, pinho e floral, que combinam entre si, ou você pega floral frutado, que também harmonizam entre si. Cuidado com as combinações aí, para você não fazer uma coisa que não vai cair bem. A quarta dica é o seguinte: para um campeonato, faça vários lotes, né? Pelo menos 3 para o campeonato. Faça lotes pequenos. Em vez de você fazer uma batelada lá de 20 litros, 40, 50, faz um lote pequeno só para o campeonato. Faz ali 5 litros de cerveja. E aí você faz vários lotes e depois você escolhe o melhor deles para o campeonato.
Você pode ainda fazer blends entre as cervejas produzidas, se você fizer elas de receitas diferentes, para aumentar a complexidade ou dar um arredondamento no sabor. Você pode também fazer, por exemplo, uma receita mais simples, né, e uma mais exótica. E aí você vê o resultado final para ver o que seria melhor para o concurso. A mais simples seria assim, a tua chance de acertar, né? Aqui eu não erro, mas eu também não estou na excelência. A exótica você tenta fazer para ver se fica boa e ver se você acha que aquela cerveja vai te dar um resultado bom. Se a exótica às vezes ficar intensa demais, você pode usar parte dela blendando com a mais simples e chegar a um resultado satisfatório para o nível de concurso. Ok? Então, dadas as minhas dicas aí para o concurso, vamos falar agora de todos os ingredientes e processos voltados a esse estilo de cerveja. Então, em relação ao malte, lá na Inglaterra, da onde essa cerveja é originada, a base mais usada é o Maris Otter e o Pale Ale vem em segundo lugar. Então, o Maris Otter é o mais indicado para você fazer esse tipo de cerveja. Só que é um malte, além de caro, um tanto raro, um tanto difícil a gente achar no mercado brasileiro. Mas se você conseguir, melhor será. Só evite o malte Pilsen, porque o malte Pilsen ele tem aquele sabor mais leve, mais verde, mais de grão, assim, que não vai combinar muito com o estilo. A gente precisa de uma coisa mais maltada. Você pode mesclar também, na parte de malte base, um pouco de Viena e um pouco de Munique. Isso não vai só melhorar a cor, como também vai ajudar a realçar um pouquinho do maltado, né? E subir um pouco mais o corpo, mas também arredondar melhor a parte de base da cerveja. Só cuidado para não exagerar com Viena e Munique, para não deixar encorpada demais, maltada demais, tá? Lembrando que é uma cerveja session. Então, vai usar Viena e Munique, tenta ali colocar uns 5, 10% do malte base desses dois aí. Na parte de maltes cristais, os mais utilizados estão na faixa de 40 Lovibond de cor. Okay? As marcas mais comuns inglesas utilizadas são Crisp, Multons e Thomas Fawcett. Todos esses a gente encontra no Brasil, sendo que a Crisp, como ela é distribuída pela Agrária, é mais fácil da gente encontrar. Mas os outros também a gente consegue achar. Alternativamente, você pode usar tanto da linha belga, né, quanto da linha alemã. Eu estou falando de Castle Malt ou da Wein. Então temos ali Cara Hell, Cara Red, Caramba, Cara Gold, Abai, né, Chateau Milano, o Biscuit, o Cara Gold, o Cara Aroma e o Cristal da Chateau, que também são compatíveis. Então, alternativamente à falta dos maltes ingleses. E ali em Special também vai bem, você pode usar um pouquinho para conseguir um pouco mais de cor. Então, tanto o Special B, Special W, Special X podem te ajudar um pouquinho na cor. Lembrando que a linha Special ela tem um caramelo muito intenso, então vá bem leve na sua mão ao usar esse tipo de malte, ok? Em relação à cor, né, para alcançar a cor, se a base sua não está sendo suficiente, você quer aquele limite superior, você pode usar um pouco de malte torrado, de preferência sem casca, que eles não têm a astringência, ou tem bem menos astringência para chegar lá. O malte de trigo torrado, que é mais difícil de encontrar, seria ainda melhor. Então, uma quantidade bem pequena, de 0,5% a 1% do grist, vai ser suficiente para você alcançar a cor desejada. Então, você pode usar aí carafa Special 1, 2 ou 3. Cuidado só com a cevada torrada, que geralmente a cevada torrada ela tem muita astringência, tá? Uma opção também bem interessante é o Sinamar. O Sinamar ele é um extrato de malte, um xarope, sim, feito de carafa Special. Então, ele é uma tinta preta extremamente intensa, né? Ele tem 8.000 de ABC e você pode diluir ele no final da fervura e alcançar a cor da cerveja sem trazer aquele impacto característico ali de porter e de stout, né? Aquela coisa bem ríspida, bem seca, bem ácida, que esses maltes normalmente dão. Então, uma alternativa bem interessante para você estar aí pintando, né, tingindo a sua cerveja. E se você não tiver nenhuma outra alternativa, tiver que realmente usar um malte com casca, então faz uma extração a frio ou um steeping, né, aquele steeping igual do chá, no final ali da fervura, depois que você desligou o fogo, abaixou um pouquinho a temperatura, um flame out, só com o objetivo mesmo de solubilizar a tinta do malte sem deixar que a astringência passe para a cerveja.
Por último, a última dica para sustentar o corpo, né? Além da temperatura de braçagem, que você pode trabalhar um pouquinho, né? Mas sem exagerar, você pode usar um pouco de carapios, trigo ou cevada em flocos, se assim for preciso. Mas eu acho que esse daqui seria um método mais corretivo, só se você realmente estiver tendo dificuldade numa primeira abraçagem, né, e o corpo fica muito faltando aquele maltado, né, faltando aquela presença, fica um corpinho muito ralo, você passa para esse tipo de medida corretiva, tá? A princípio, eu acho que só a escolha da levedura vai ser suficiente para você ter a presença maltada pedida para o estilo. Continuando aqui, a gente pode observar nesse estudo trazido aqui do livro Designing Great Beers, onde foi pesquisada 226 cervejas comerciais inglesas e delas foi trazido aqui os tipos de grãos que eles usam. Então observe que dessas cervejarias comerciais, dessas cervejas comerciais, né, a maior parte deles, né, quase que uma média de 90%, utilizam o pale como malte base, né? E o pale aqui está misturado com o Maris Otter, tá? Lá não tem distinção entre pale e o Maris Otter. Então a gente entende aqui que o Maris Otter forma essa maior base, né? Com muita incidência aí nas cervejarias. Presença do cristal para escurecer não é tão comum, mas é bastante usado, tá? Dos maltes cristais, né? Uns vão usar malte cristal, uns vão usar somente o pale mesmo, né? A presença do açúcar também, ela aparece, né? Em proporções pequenas, mas aparece na maioria das cervejas. Trigo aparece em algumas para sustentar um pouquinho ali a parte da espuma. Chocolate para fazer aquele tingimento final, como eu falei, né? Uma quantidade bem pequena, ó, de 1 a 3%, né? Ou cevada torrada, né? Também uma quantidade menor ainda do que o chocolate, né? Porque aqui tem um pouco mais de astringência. Malte caramelos comuns, né? Não ingleses, nenhum, né? Eles têm preferência por maltes cristais. Presença do milho também um pouquinho comum, né? Outros aqui não específicos não aparecem. E cevada em flocos também aparece um pouquinho para sustentar corpo, né? Algumas cervejas aparecem aí. Então, dá para ter uma ideia do que eles utilizam na média. Em relação aos maltes cristais, aparece aqui também um percentual relativamente expressivo, né? Um pouco menos o carapios para sustentar um pouco mais de corpo e alguns outros maltes com presença bem menor, né? Temos aqui alguns maltes meio modificados, né? Vienne Munique aparece também um pouquinho, malte trigo, chocolate, cevada em flocos e malte torrado Special B e açúcar. Observe que o açúcar aparece bastante em relação aos outros aqui, né? É bastante comum você utilizar o açúcar nesse estilo para você fazer aquele ajuste do ABV. Então, passado o malte, vamos falar do lúpulo, né? Então, a indicação principal para você usar lúpulos neutros para o amargor. Entre eles, a sugestão seria os lúpulos ingleses, como o Admiral, Lewis Gold, o Challenger e o Target, ok? Se você não tiver disponibilidade desses lúpulos, tente pelo menos equivalentes mais neutros, como os alemães Polaris e Magnum, que são bastante mais comuns. E procure, como eu falei, uma razão BU e GU mais alta, né? Ali, sendo que o estilo vai de 25 a 35. Então, e se você estiver focando numa cerveja de concurso, procure aqui o limite superior. Para a parte de sabor, se você quiser dar uma pegada, utilize lúpulos ingleses com essa pegada mais terrosa, mais pinho ou mais floral, para dar um complemento de sabor e aroma. Para um concurso, eu acho que vale a pena sim você fazer esse tipo de complementação, porque aumenta também a complexidade da pauta. Então, os mais utilizados, sem sombra de dúvida, é o Escape Gold e o Fugle, né? Mas também você pode optar por outros lúpulos que se encaixam nessa pegada, como Progress, First Gold, Progress de novo, né? Golden ou Pioneer. Lembrando que o Pioneer ele tem uma pegada mais cítrica, então o Pioneer ele não combina muito bem com esses outros. Se for para o Pioneer, utilize ele observando aí o sensorial do lúpulo. Como eu já falei, evite lúpulos cítricos, né, de todas as formas, principalmente esses de pegada americana, e evite exageros na lupulagem de aroma e sabor, né? Diferente de uma APA ou de uma IPA, você vai usar uma carga bem pequena
Então, 1 a 2 gramas por litro são suficientes para você ter a expressão necessária para o estilo. E, novamente, né, cuidado com o dry hopping. Ele normalmente não é utilizado. Se for fazer especificamente para uma complexidade, seja também pegada bem pequena nessa carga aqui de 1 a 2 gramas por litro. Aqui a gente pode ver nas cervejarias comerciais qual é a frequência de uso dos lúpulos. E a gente vê que o Golding está presente em 79% das cervejarias, porque ele é um lúpulo mais barato, tá? Depois vem o Fugo, que é um lúpulo mais caro, com 52%, e por último o Challenger, com 36%. Então, e por último aqui temos o Target, né? 4 lúpulos aqui, sendo o Golding mais comum. Mas lembrando que comercialmente o dinheiro leva muito em conta, né? Fugo talvez seja mais nobre, mas parece um pouquinho menos por conta da economicidade. E como amarga deve ser no Ordinary Bitter, né? Então eu trouxe aqui 2 menções para a gente tentar um entendimento. E a primeira delas é essa tabela do livro Designing Great Beers, que ele traz aqui uma razão BU-GU tão elevada para o Ordinary Bitter que ela chega a ultrapassar a razão BU-GU de uma IPA. Eu particularmente acho que essa informação é muito exagerada, tá? Muito intensa. Eu não faria com amargor tão intenso, mas procuraria algo mais como o indicado aqui neste guia, que é o The Real Ale Drinkers Almanac, produzido pela Prots, né? Que é um guia de receitas e instruções de cervejas inglesas. Lá ele sugere uma razão BU-GU para o estilo médio de 0,8, sendo que varia de 0,6 a 1,09. Então, para um campeonato, eu talvez trabalhasse próximo desse 1,09, que é muito próximo de uma IPA, tá? Um amargor bem intenso a uma IPA. Então, para uma OG de 1040, corresponderia aí a 32 IBUs, né, de amargor. Então, para você ter uma ideia da intensidade que o estilo pede. Em relação à levedura, né, já foi falado aqui anteriormente que as inglesas ligeiramente frutadas e de média fermentabilidade devem prevalecer. Você não quer nem frutada demais, nem frutada de menos, porque uma cerveja leve, né, e de média fermentabilidade, porque você precisa de um corpo residual. Então, se você pegar uma levedura que fermente demais, você vai ficar sem corpo nenhum, sem base nenhum, e a sua cerveja vai acabar ficando aguada, né, e alcoólica. Então, quais são as leveduras inglesas? Não necessariamente as melhores, porque eu acabei fazendo aqui umas indicações, tá? A mais comum de todas, Fermentes S04. Talvez esta que seja mais acessível a todas. Particularmente, eu acho ela um pouco atenuativa demais para esse estilo. Então, eu optaria por outra que não fosse essa, né? Temos, por exemplo, da linha seca, a Mangrove M15 Imperial Ale. Ela já é menos atenuativa, né, mais indicada, e ela tem uma pegada de frutas escuras, que combina bastante com essa questão dela ser mais elevada para o estilo, de estar ali mais carregada, mais para o lado direito. Então, eu particularmente acho que combina melhor para o estilo. Temos a 36 Liberty Bell Ale, também ela é bastante atenuativa, assim como a Fermente 04, e ela tem uma pegada mais leve, né, que lembra ali pera, maçã. Então, uma base mais leve. Se você quer uma cepa menos frutada, essa aqui talvez seja a sua opção. Temos uma terceira levedura que daria para o estilo, que é a M42 New Strong Ale, que é uma levedura para cervejas mais fortes. Só que ela é muito atenuativa, mas ela tem uma pegada bem interessante de terrosa, que vai muito bem no estilo, com noz e laranja. Então, talvez, se você quisesse fazer um blend de leveduras, usando um pouco da M42 com uma M15, você estaria aí tendo uma complexidade sensorial bem interessante para a sua cerveja. Ou, às vezes, fazer 2 lotes, fazer uma com M15 e uma com M42, e depois dando uma blendada. Talvez você tivesse um bom resultado para uma cerveja de campeonato. Por último, aqui das secas, temos a Lehman London, né? Ela também tem baixa atenuação e é bastante neutra, ou seja, ela é indicada
por conta da atenuação, deixa um corpo, mas normalmente ela é bem neutra, o que vai exigir que você trabalhe uma temperatura mais alta nela para conseguir um pouco de frutado, ok? Temos a Windsor, também com baixa atenuação, já produzindo ésteres de maçã e frutas tropicais, pode também casar bem. Tomar cuidado só com a pegada de lúpulo, para o terroso não ficar brigando com este tropical. E temos a Nottingham, que ela é uma atenuação moderada e com a pegada bastante neutra, né? Então, talvez trabalhando a temperatura mais alta, você consiga um pouquinho de ésteres. Essa temperatura alta aqui é 22 graus centígrados, tá? Para todas elas. Na parte líquida, a gente vai ter também muitas opções, né? Aqui no Brasil, temos a Levtech número 7 English Ale, só que ela atenua bastante e ela tem uma pegada mais neutra, então a gente entra naquele mesmo problema. Temos a London Ale 13, que já seria mais interessante, porque ela é menos atenuativa e tem pegada de maçã e pera, né, similar a essa daqui, ó, a M36, só que não tão atenuativa como a M36. Uma atenuação melhor, que daria melhor para o estilo, fazendo uma cerveja mais leve, né, mais clarinha também, para maçã e pera, né. E temos uma nova, que é a tal da Resident Ale TB1, que ela também atenua pouco e é muito frutada. Seria também uma opção bem interessante para você fazer uma coisa mais exótica e de repente fazer um blend aí com o resultado dessa levedura, tá? Da Biofor, a gente tem muitas opções e muitas opções excelentes. As cepas da Biofor são cópias da W East e da White Labs, então a gente tem muita opção bacana aqui para trabalhar. Temos a London, que é pouco atenuativa e bastante frutada, seria uma opção excelente. Temos a English Ale, também pouco alternativa e bastante frutada, uma outra opção interessante. Temos a Irish Ale, que ela já é mais para o lado terroso. Se você quiser uma composição terrosa, essa Irish Ale seria mais indicada. A Irish Ale, por exemplo, aqui faz a Guinness. Ela tem uma baixa atenuação também e bastante frutada. Temos a Scotch Ale, que é bastante parecida com essa, com pouca atenuação e bastante frutada, todas elas na casa de 70%, que seriam super indicadas para o estilo. E temos a Edinburgh, que ela tem uma atenuação moderada e frutada, outra opção também para o lado mais exótico. E por último a London Ale 3, que ela não é um pouquinho menos, ela é de baixa atenuação, mas não tão baixa quanto essas. Essas aqui estão na casa de 70%, essa aqui vai estar na casa de 75%. E também frutada. Todas elas com a opção de você trabalhar a temperatura e gerar mais ésteres, ok? Então, se eu fosse sugerir, para mim, talvez essas aqui da Biofor, onde teria maior variação, e alguma coisa aqui da Mangrove ou da Lehman também, para fazer uma coisa mais exótica. Por último, as principais W East e White Labs, a gente tem milhões de variações, eu trouxe só duas, mas são leveduras que estão extremamente caras. Hoje o mercado brasileiro está na faixa de R$150, então eu não quero nem falar muito delas, porque além de difícil achar, temos essa questão do preço, né? Vamos falar agora um pouco da água, porque a água é muito importante. Talvez este seja o slide mais importante de toda a matéria. O perfil da água tradicional é o perfil de água de Burton, né, que é um estilo extremamente sobrecarregado em sulfatos e bicarbonatos. Então a gente vai dar uma olhada aqui, ó. Cálcio tem bastante também, quase 300 ppm de cálcio, um magnésio bem baixinho, um sódio aparente, ó, esse sódio ele ajuda a realçar o sabor e você pode usar esse aqui ao seu favor também, vou ensinar como faz isso. Um sulfato extremamente carregado lá de Burton, né, 800 ppm, é um exagero, é um absurdo, é uma água muito pesada. Cloreto bem baixinho, 36 de cloreto e 366 de bicarbonato. Esse bicarbonato aqui, tradicional da água, esse eu não recomendo de forma alguma. Um bicarbonato tão alto como esse pode gerar um sabor salgado muito intenso, um excesso de hash do lúpulo, tá? Que vai acabar e vai atrapalhar na sua cerveja. Então eu recomendo que você baixe aí essa sugestão original de bicarbonatos. Falado aqui também. Então a sugestão é que você não exceda os bicarbonatos de 50 ppm. Então, para a água daqui de Brasília, a água média aqui da Caesb, para uma braçagem de 20 litros, eu fiz essa seguinte sugestão aqui de preparação de água de mostura e de lavagem. Basicamente, 15 gramas de sulfato de cálcio na mostura e lavagem, é bastante coisa, né? 30 gramas no total, vai te dar aí
um ppm de sulfato em torno de 600, tá? Bastante alto. Sulfato de magnésio também, para trazer o mínimo de magnésio e contribuir com a parte de sulfatos. O mínimo de bicarbonato de sódio, para você ter um arredondamento, tá? 0,7 gramas, olha, praticamente nada. 0,5 de cloreto de sódio. Esse aqui é interessante, só que com uma atenção muito especial. Se você não tem o cloreto de sódio puro e quer usar o sal de cozinha, então adicione esse cloreto de sódio só no pré-invase. Porque o cloreto de sódio ele tem iodo e o iodo mata a levedura. Então você pode ter problema de fermentação se usar sódio na tua cerveja, tá? O sal de cozinha comum. Então é ideal que você faça lá no pré-invase e aí toma cuidado com a parte de priming, se você tiver que fazer priming, porque pode acabar atrapalhando. Por último, um pouquinho também, bem sutil, parte de cloreto de cálcio, para fechar nesse mínimo de 36 ppm. Falando agora de processos, né? Aqui é a parte bem simples, a gente já falou bastante. A mosturação, encontrei um autor que ele sugere a decocção para realçar o sabor maltado e dar mais cor. Então, não é tradicional, tá? Decocção é um processo alemão, não é um processo inglês, mas é um opcional, uma ferramenta opcional que você tem para, de repente, aumentar a complexidade da sua cerveja, realçar mais a parte maltada, a parte de corpo da cerveja. Os principais autores, as principais receitas que foram pesquisadas na bibliografia, eles indicam rampas simples e de alta fermentabilidade, ou seja, de 65 a 67 graus centígrados, de 1 hora a 1 hora e meia de mosturação. Essa daí é a média e você pode trabalhar nessa faixa que vai estar tranquilo. Em relação à fermentação, como eu já citei, você precisa de um pouco mais de ésteres da fermentação do que o normal, né? Então, a sugestão é que você fermente ligeiramente mais alto. Em vez de fazer aquela fermentação padrão, começando ali aos 18 graus, eu começaria no mínimo a 20, terminando em 22, ou fazendo uma fermentação em 20, outra em 22, e comparando os resultados. Isso vai te dar esse caráter frutado mais acentuado, né? Cuidado com acetaldeído, que é o principal defeito encontrado nessa receita, né? Nesse tipo de cerveja, né? As cepas inglesas, elas têm características de produzir esse tipo de defeito. Então você vai precisar de fazer uma maturação mais quente por 2 semanas no fermentador e 2 semanas na garrafa para zerar esse acetaldeído, caso a sua cepa seja proeminente a dar esse tipo de problema. O John Palmer sugere um underpitting leve para realçar o frutado, né? Com o underpitting a gente tem mais produção de ésteres, mas a gente também tem mais problema de acetaldeído. Então é uma sugestão que está no livro dele, você pode usar esse artifício também, e aí você vai precisar de fazer uma maturação, talvez por mais tempo, para dar essa arredondada no sabor. E como eu já falei nos slides anteriores, né? Um blend de leveduras pode ajudar no perfil mais complexo. Fatores chaves para você acertar nessa cerveja, né? O primeiro deles é ajustar a água para a grande quantidade de sulfato de cálcio exigido para o estilo, né? Na verdade são sulfatos, né? Sulfato de cálcio é o sal que a gente utiliza. Então, trabalhe bastante nesse sentido, que é o que vai te dar um diferencial em quem não tratar a água. Grãos base, Maris Otter ou Pale Ale de qualidade como grão base, né? Se você vai para um campeonato, compra o Maris Otter, dá um jeito aí, que você vai estar melhor do que o seu concorrente. Inclua de 5 a 8% de malte cristal, ali na parte de 40, né, Love Bond, para você conseguir a cor desejada. E o Grist também pode incluir uns 5% de Munique, Viena, Aroma, Biscuit, Victory, qualquer um outro, para aumentar a complexidade e a cor aí da sua cerveja. Como eu falei, para ajustar o ABV, você pode usar até 10% de açúcar, né? A gente vai ver uma sugestão aqui no final. E no trigo até 15%, cevada em flocos até 4%, para também ajudar no corpo. Mosturação, como falei, né? Alta fermentabilidade. Não deixe aquela mosturação curta para você ter médio corpo, isso vai te atrapalhar. E use lúpulos ingleses, Fugu, Golding, Charles são os mais usados. Outra questão importante é uma levedura que não atenue demais, né? Uma levedura de baixa atenuação, porque ela é uma cerveja muito fraca. Se você usar uma levedura bastante atenuante, vai ficar aguada a tua cerveja. E faça aí uma carbonatação baixa.
Saindo aqui desses slides, vamos aqui para sugestões de receitas. Esse primeiro resumo, ele vai mostrar todas as cervejas que foram medalhas de ouro dos anos de 2000 a 2015. Eu trouxe aqui as principais, que foram medalhistas no NHC, nos Estados Unidos. Então a gente pode perceber, olha, que os medalhistas de ouro dos anos 2009, 2010, 13 e 14, todos eles usaram Maris Otter como base, mostrando que foi comprovadamente que ele faz um diferencial em relação aí aos que ganharam, né? O Caramel Munique apareceu aqui em 2009 nessa receita, né? Tem aqui a receita completa, que foi que ganhou em 2009. Malte Chocolate apareceu em todos os anos, olha, como malte para trazer cor para a cerveja, só não apareceu em 2015. Malte Cristal 120 apareceu aqui em 2009, 2014. Malte Brown apareceu 3 vezes. Special Big só em 2019. Carafa 2 aqui junto com chocolate, olha, para trazer cor, né, em 2009. Cristal 75 apareceu também. Victory apareceu nessa receita. Carafa 3. Cevada, olha, apareceu numa receita, né? Cristal médio numa receita, cevada em flocos, dextrinas para sustentar o corpo, olha, a pessoa usou dextrina para conseguir levantar o corpo, porque a cerveja talvez na primeira abraçagem tenha ficado muito aguada, ele usa um pouco de dextrina para segurar o corpo, né? Malte escuro, malte torrado, cristal 60, cristal genérico, trigo, malte pale, olha, esse colega aqui usou o pale como base para fazer a receita dele. E esse aqui usou o Golden Promise, né, que é um malte que a gente não tem acesso aqui no Brasil para fazer a base. Um pouco de cararoma também, cristais escuros 1 e 2 e o malte pale chocolate nessa receita. Então a gente vê, tem noção do que tem sido usado nessas pessoas que ganharam, né? Em relação à lupulagem, todos eles fazendo lupulagem de 60 minutos, usando, por exemplo, direto o Escating Gold, né, como base. Todo mundo apostando no Escating Gold como base aí para amargor. E alguns deles fazendo essa parte do Escating Gold de final, 15-0 minutos. Ninguém fez dry hopping nem lupulagem de Whirlpool, de Flame Out. Então, a gente viu que praticamente o Escating Gold dominou aqui, né? Nem Fugos, nem outras opções apareceram, né? Nem Target, nem Challenge. Temos também aqui, não vou entrar em detalhes, mas as OGs de cada um, FGs, temperatura em Fahrenheit de mosturação, e as leveduras utilizadas, ok? W-East e White Labs. Aqui eu não vou entrar em muito detalhe, vou citar só uma coisa ou outra, depois você dá um pause e você veja em detalhe a receita. Mas essa aqui é a receita do Gordon Strong, que é uma receita para 25 litros. Apresenta aqui a sugestão dele, né? Indicação de lúpulo Charge e Northdown, um lúpulo mais difícil da gente achar, com Gold, então uma complexidade aqui maior de lúpulos, né? Uma opção para você mesclar lúpulos. E uma coisa interessante é que ele usa ácido fosfórico para dar uma pré-acidificada na cerveja. E ele usou apenas 5 gramas de sulfato de cálcio, né? A gente está falando ali bem mais naquela carga inicial, né? Mas para a receita do Gordon Strong, ele que usa água desmineralizada, ele usou bem pouco sulfato de cálcio, ele não exagerou na parte de sulfato de cálcio. Esse aqui é a receita do Jamil Janais Chev, também é um outro campeão, né? Medalhista. Uma receita também bastante simples, menos complexa, usando só o Escating Gold, né? Escating Gold em toda a cerveja, mas com 3 inserções, ó, 60 a 31 minutos, ok? Ele sugere uma dessas 3 leveduras para você fazer. Processo normal, uma mistura de 67 por 60 minutos, que é suficiente para um Pale Ale, mais um mash out, fervura, fermentação a 20 graus centígrados. Então, bem tranquilinha aí a receita. Essa aqui é da cerveja Monstro, que foi um medalhista também aqui no Brasil. Eu peguei essa receita, base bastante ali de Pale Ale, um pouco de trigo para sustentar, malte Munique também para dar um pouco mais de corpo e cor. Lúpulo apenas o Warrior, né, que é um lúpulo alemão, sem parte de lupulagem depois, que é até me estranha, né? Então bem neutro aqui na parte de lúpulo. O Flock e levedura London Ale da White Labs.
mosturação normal, e esse aqui foi o autor que usou a decocção em 1/3 de malte, por isso que eu trouxe aqui a receita dele. E por fim, eu trago aqui a minha sugestão de receita, difere dos colegas, e eu vou apresentar ela e explicar por quê. Vamos começar a receita observando aqui o gráfico do Beer Smith, notando que eu tenho todos os indicadores aqui no limite direito, né? Mostrando que a cerveja está nesse extremo, uma cerveja mais intensa, mais com cara de uma cerveja de campeonato. Então, primeira coisa que eu vou puxar daqui de baixo é que para conseguir este nível alcoólico, eu tive que usar aqui 200 gramas de açúcar. Depois de montada toda a receita, o percentual alcoólico estava aqui bem baixo, por conta da baixa fermentabilidade da levedura, que é só 70%. E para a gente conseguir essa leveza de corpo, eu inseri esse açúcar aqui, alcançando o equilíbrio, tá? Então, é meio estranha a forma de eu explicar a receita, mas como é uma receita mais técnica, prefiro ir explicando dessa forma. A composição para malte base, eu coloquei o Pale Ale Marisotter da Crisp, que é um Pale Ale que a gente consegue encontrar, o Marisotter que a gente consegue encontrar com mais facilidade, tá? Ele tem a linha Special e a linha normal. A linha Special ele é um blend, tá? Eu não gosto muito da linha Special, prefiro a linha normal. Então ele está aqui com 45% desse Marisotter. Para sustentar o corpo, um pouquinho de carapios, para não ficar tão aguada, tá? Entrando aqui em 18%. E Viena também, já para dando um pouco mais de cor para a cerveja, né? Com dobro de cor, também dando um pouco mais de maltado. Depois, para subir a parte de caramelado, estou usando o Crystal Light da Crisp, também malte inglês, 250 gramas. E para chegar lá no finalzinho, um pouquinho, né? 150 gramas de Carafa Special 1 sem casca, colocando ele só no final da fervura, somente para tingimento, tá? Não coloque no começo para não pegar a astringência. Então estou pegando esse Carafa Special, que ele já é menos astringente, mas mesmo assim colocando ele no final da fervura. Formando aqui, complementando aqui a base, o Biscuit Malt, para dar também uma complexidade junto com o cristal. Parte de lupulagem, eu preferiria usar o Admiral na parte de amargor e o Saaz no final da fervura, para dar um pouco mais de sabor. A levedura escolhida foi a SB London W4, pela questão da atenuação e da fermentabilidade, e dos ésteres que elas produzem. Parte de sacarificação, 67 graus centígrados por 75 minutos, ok? Para confirmar aí a quebra enzimática. Depois um mash out. Depois uma subidinha aqui para a rampa de alfa-milase, só para dar uma complementada. E depois já passando para a parte de mash out, certo? A parte de fermentação, 7 dias começando em 20, terminando em 22. Aqui a parte de dry hopping está em 0, não tem dry hopping. Depois um cold crash de 10 dias, começando em 22, terminando em 1, bem lento, ok? E depois o invase, mais uma maturação de 15 dias em 1 grau centígrado. E aí a cerveja estava pronta. Perfeito? Aqui nesse último eu tenho mais alguns links de outros conjuntos de receitas, caso vocês tenham interesse. Só digitar aí que vocês vão ter acesso a um conjunto enorme de receitas. Essa aqui seria a parte para dúvidas, e é isso daí, meus amigos. Agradeço a quem conseguiu acompanhar todo esse vídeo de praticamente 1 hora de duração. Espero que vocês tenham gostado do estilo e que produzam boas receitas dessa cerveja e de outras tantas. Um forte abraço, até a próxima. Se você gostou, não deixe de dar o seu joinha e conhecer os nossos cursos de cerveja artesanal, um lugar que eu tenho para ensinar você a fazer cerveja de uma maneira melhor. Um forte abraço e até a próxima.